Marina Santos, de 34 anos, jornalista investigativa do jornal Folha de São Paulo, acordou naquela terça-feira de março com o barulho ensurdecedor da chuva batendo contra a janela do seu apartamento no bairro da Liberdade. Ela havia passado a noite inteira revisando as anotações sobre uma série de desaparecimentos inexplicáveis que vinham ocorrendo na linha vermelha do metrô de São Paulo, especificamente na estação da Sé. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, mas sua determinação permanecia inabalável. Ela havia combinado de se encontrar com Carlos Mendonça, um engenheiro aposentado da CPTM, que havia participado da construção da linha vermelha na década de 1970. Carlos, um homem de 72 anos com bigode grisalho e óculos de lentes grossas, a estação, inaugurada em 1978, era um dos pontos de maior movimento do sistema metroviário paulistano, conectando as linhas azul e vermelha em um complexo subterrâneo que parecia um labirinto de concreto e aço. Havia uma tensão sutil em seus movimentos, como se todos soubessem de algo que não podiam falar abertamente. O estabelecimento era típico dos cafés tradicionais paulistanos, com balcão de mármore, máquina de café expresso italiana e pequenas mesas redondas ocupadas por clientes que liam jornais ou conversavam em voz baixa. Eu era engenheiro júnior na época da construção da linha vermelha e participei diretamente das escavações na região onde hoje fica a estação da Sé. Carlos olhou ao redor do café, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo, e continuou. Primeiro foram os acidentes. Eram ossos humanos, mas não apenas ossos comuns. Havia dezenas de esqueletos dispostos em uma formação circular, como se tivessem sido colocados lá propositalmente para algum tipo de ritual. No centro da formação, havia um esqueleto maior, provavelmente de uma mulher adulta que estava usando uma espécie de colar feito de pedras escuras que nunca tínhamos visto antes. Ele parou para respirar fundo. O Dr. Freire ficou desesperado, dizendo que tínhamos violado um local sagrado e que isso traria consequências terríveis. Ele implorou para que parássemos a obra, mas os superiores não quiseram ouvir. Enterramos tudo com concreto e seguimos com a construção da estação. Mas desde então, desde o primeiro dia que a estação foi inaugurada, começaram a acontecer coisas estranhas. Pessoas sumindo, acidentes inexplicáveis, funcionários pedindo transferência. Eu sempre soube que um dia isso ia virar um problema maior. Marina desligou o gravador, percebendo que havia encontrado a primeira pista real sobre a origem dos desaparecimentos misteriosos. Operários que nunca tinham se machucado em décadas de trabalho começaram a sofrer ferimentos inexplicáveis. Máquinas que funcionavam perfeitamente de repente apresentavam defeitos graves, mas o mais perturbador eram os relatos dos homens que trabalhavam no turno da noite. Ele fez uma pausa dramática. Eles diziam que ouviam vozes vindo de dentro da estrutura de pedra, vozes que falavam em uma língua que ninguém reconhecia. Alguns juravam ter visto sombras se movendo no local, mesmo quando não havia ninguém por perto. 2 operários pediram demissão na mesma semana, alegando que não conseguiam mais trabalhar lá. Um deles, o seu João, um homem corajoso que tinha trabalhado na construção de várias obras importantes da cidade, me disse que sentia como se estivesse sendo observado o tempo todo, e que uma vez viu uma figura de mulher vestida de branco parada próxima à estrutura de pedra. Marina sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Em 1974, quando estávamos cavando os túneis, encontramos algo que nunca deveria ter sido perturbado. Ele parou para beber um gole de café e continuou. Era uma estrutura muito antiga, parecia ser de pedra, com inscrições que nenhum de nós conseguia decifrar. O engenheiro-chefe mandou chamar alguns arqueólogos da USP, mas quando eles chegaram, ficaram muito perturbados com o que viram. Um deles, um professor chamado Dr. Augusto Freire, disse que aquilo parecia ser um tipo de sepultura indígena, mas diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto. Carlos mexeu novamente na xícara, e Marina podia ver que suas mãos tremiam ligeiramente. O problema é que a obra não podia parar por causa dos prazos do governo. Então ordenaram que a gente explodisse tudo e tocasse o projeto para frente.
Mas antes disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Carlos já estava lá, sentado em uma mesa no fundo do café, mexendo nervosamente em uma xícara de café que parecia estar fria há muito tempo. Ele era um homem de estatura mediana, com cabelos completamente brancos e rugas profundas que contavam a história de décadas de trabalho pesado. Quando Marina se aproximou, ele se levantou educadamente e estendeu a mão trêmula. "Jornalista, obrigado por ter aceitado me ouvir", disse ele com voz rouca. "O que eu tenho para contar não é fácil de acreditar, mas juro pela memória da minha falecida esposa que cada palavra é verdade." Marina pediu um café e se sentou, ligando discretamente o gravador digital. Ela podia ver nos olhos de Carlos que o homem estava genuinamente preocupado e que o que ele tinha para contar o incomodava profundamente. Os seguranças pareciam mais alertas que o normal, e ela percebeu que alguns deles evitavam ficar muito tempo próximos a uma área específica da plataforma, localizada entre os pilares de sustentação número 7 e 8. Quando perguntou discretamente a um dos funcionários da limpeza sobre os desaparecimentos, o homem, um senhor de aproximadamente 50 anos com um uniforme azul marinho, olhou nervosamente para os lados antes de responder. "Moça, a gente que trabalha aqui sabe que tem coisa estranha rolando, mas ninguém quer falar sobre isso. Tem gente que já pediu transferência só para não trabalhar mais aqui." Ele se afastou rapidamente, mas não antes de sussurrar: "Se a senhora quer um conselho, evite andar sozinha por aqui depois das 22 horas. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha e anotou mentalmente que precisaria retornar ao local durante a noite para investigar mais a fundo. Os pilares de concreto armado se erguiam como colunas de uma catedral moderna, e os sons dos trens chegando e partindo criavam uma sinfonia urbana que ecoava pelas paredes revestidas de azulejos brancos. Marina desceu as escadas rolantes, observando atentamente os rostos dos passageiros que passavam por ela. Havia uma diversidade impressionante. Executivos apressados falando ao celular, estudantes com mochilas pesadas, idosos se movendo com cuidado, mães carregando crianças pequenas. Todos pareciam estar imersos em suas próprias preocupações, alheios à possibilidade de que aquele lugar pudesse guardar segredos sombrios. A jornalista se posicionou estrategicamente próxima à plataforma da linha vermelha, de onde poderia observar o comportamento dos passageiros e dos funcionários. Havia ligado para ela na semana anterior, alegando ter informações importantes sobre a construção da estação da Sé. "Jornalista, a senhora precisa saber o que aconteceu durante as escavações", havia dito ele com voz grave e preocupada. "Encontramos coisas que não deveriam ter sido perturbadas, mas os engenheiros-chefes mandaram tocar o projeto para frente mesmo assim. Eu sempre soube que um dia isso ia dar problema." Marina sentia que estava se aproximando de algo grande, algo que poderia explicar não apenas os desaparecimentos recentes, mas talvez décadas de eventos estranhos que haviam sido abafados ou ignorados pelas autoridades. A sensação de estar no limiar de uma descoberta importante fazia seu coração acelerar. Durante os últimos 3 meses, 7 pessoas haviam simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Todas elas vistas pela última vez entrando nos vagões da linha que conecta o centro da cidade aos bairros periféricos. Marina sabia que precisava chegar cedo para observar o movimento da estação e conversar com alguns funcionários antes de se reunir com o engenheiro aposentado. Enquanto caminhava pelas ruas do centro de São Paulo, ela notou como a atmosfera parecia diferente naquela manhã. O céu estava carregado de nuvens escuras, e mesmo com um movimento intenso de pedestres e veículos, havia uma sensação opressiva no ar, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. Os prédios históricos do centro pareciam mais sombrios que o normal, e Marina não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observada. Ela parou em frente a uma banca de jornal e fingiu folhear uma revista, aproveitando para verificar se alguém a estava seguindo. Nada de suspeito, mas a sensação persistia, como uma coceira que não conseguia ser coçada. As câmeras de segurança mostravam os passageiros embarcando normalmente, mas nunca os flagravam saindo em nenhuma das estações seguintes. A polícia havia classificado os casos como
desaparecimentos voluntários. Mas Marina sabia que havia algo muito mais sinistro por trás dessas ocorrências. Ela podia sentir no ar uma energia pesada, como se a própria cidade estivesse tentando lhe contar um segredo sombrio. Enquanto preparava seu café da manhã, Marina relembrou a conversa que tivera na noite anterior com Dona Conceição, uma senhora de 67 anos que trabalhava como faxineira na estação da Sé há mais de 20 anos. A mulher, com seus cabelos grisalhos sempre presos em um coque apertado e olhos que pareciam ter visto coisas que preferiam esquecer, havia procurado a jornalista depois de ler uma matéria sobre os desaparecimentos. "Moça, tem coisa estranha acontecendo naquela estação há décadas", dissera Dona Conceição com a voz trêmula, olhando nervosamente para os lados. "Eu sempre soube que aquele lugar era mal assombrado, mas nunca ninguém quis me ouvir. Agora que as pessoas estão sumindo, talvez vocês comecem a prestar atenção no que a gente simples tem para falar." As palavras da faxineira ecoavam na mente de Marina como um mantra perturbador, e ela sabia que não conseguiria descansar até descobrir a verdade por trás daqueles desaparecimentos. Havia algo na sinceridade do olhar de Dona Conceição que a convencia de que a mulher não estava inventando histórias. Marina pegou sua bolsa de couro marrom, guardou o gravador digital, o bloco de anotações e verificou se a bateria do celular estava carregada. O encontro com Carlos estava marcado para as 10 horas da manhã no Café do Ponto, um estabelecimento antigo localizado na Rua Barão de Paranapiacaba, a apenas 2 quarteirões da Estação da Sé. Ao chegar à entrada da Estação da Sé, Marina foi imediatamente impactada pela arquitetura imponente do local. Durante os primeiros minutos de observação, Marina notou algo peculiar no comportamento de alguns funcionários da estação. Às 9h45, Marina se dirigiu ao Café do Ponto para se encontrar com Carlos Mendonça. Carlos começou sua narrativa com voz baixa, obrigando Marina a se inclinar para ouvir melhor. "Que tipo de coisas estranhas?" perguntou Marina, sentindo que estava chegando ao cerne da história. Carlos terminou sua narrativa de forma ainda mais perturbadora. "Quando finalmente explodimos a estrutura, encontramos dentro dela algo que nos deixou sem dormir por semanas." Após ouvir o relato perturbador de Carlos, Marina decidiu que precisava encontrar o Dr. Augusto Freire, o arqueólogo que havia participado das escavações originais. Ela passou o resto da manhã fazendo ligações para a Universidade de São Paulo, descobrindo que o professor, agora com 78 anos, estava aposentado, mas ainda vivia em São Paulo. Débora, uma mulher de 28 anos que trabalhava como enfermeira no Hospital das Clínicas. A residência era uma casa antiga no bairro de Perdizes, com jardim bem cuidado e uma biblioteca impressionante visível através das janelas. O professor a recebeu com cortesia, mas ela podia ver a preocupação estampada em seu rosto enrugado. "Depois que explodimos a estrutura e construímos a estação por cima, comecei a pesquisar a história daquela região. Se aquela mulher realmente era uma líder espiritual poderosa, e se o local era usado para rituais de comunicação com o mundo dos mortos, é possível que sua energia espiritual tenha permanecido ativa mesmo depois de sua morte física. Eu acredito que pode estar relacionado aos ciclos lunares e aos períodos de maior atividade espiritual. Nas culturas antigas, certas épocas do ano eram consideradas mais propícias para a comunicação entre os mundos." Ela sacou rapidamente o celular e tentou tirar uma foto, mas a plataforma já estava longe demais. O local parecia diferente durante a noite. As luzes fluorescentes criavam sombras estranhas entre os pilares de concreto, e o eco dos passos dos poucos passageiros que transitavam pelo local soava mais alto e mais sinistro. Ela caminhou deliberadamente em direção à área entre os pilares 7 e 8, onde havia notado o comportamento estranho dos funcionários durante a manhã. Conforme se aproximava, a temperatura parecia diminuir gradualmente, e ela podia jurar que ouvia um sussurro muito baixo, como se alguém estivesse chamando seu nome. Marina ligou o gravador digital e o aplicativo de gravação de vídeo do celular, determinada a documentar qualquer fenômeno que pudesse presenciar. Ela se posicionou estrategicamente entre os 2 pilares e aguardou,
observando atentamente cada movimento ao seu redor. Após alguns minutos, começou a perceber que havia um padrão no comportamento dos passageiros que transitavam por aquela área específica. Muitos diminuíam o passo, alguns paravam completamente por alguns segundos e outros mudavam de direção abruptamente, como se estivessem sendo influenciados por alguma força invisível. Seu coração batia acelerado e ela percebeu que sua investigação havia entrado em uma nova fase. Não era mais apenas uma questão de coletar informações e escrever uma matéria jornalística. Ela havia se tornado parte da própria história que estava investigando. A mulher de branco a havia visto, e Marina tinha a impressão de que um contato havia sido estabelecido. Ela olhou ao redor do vagão e notou que alguns passageiros também pareciam ter visto a figura, pois estavam inquietos e sussurravam entre si. Uma senhora idosa, sentada próxima a ela, fez o sinal da cruz e começou a rezar baixinho. Um jovem casal trocou olhares preocupados e desceu na próxima estação, mesmo não sendo seu destino original. Marina percebeu que estava diante de um fenômeno que afetava não apenas aqueles que desapareciam, mas também outras pessoas que frequentavam a linha férrea. O espírito da mulher guerreira estava se tornando cada vez mais ativo, e sua presença estava sendo sentida por um número crescente de pessoas. Além disso, é possível que o espírito tenha levado décadas para recuperar força suficiente após a profanação do local. Ele mostrou para Marina algumas páginas do livro que falavam sobre rituais de chamamento espiritual. Veja, aqui diz que alguns espíritos poderosos podem levar muito tempo para reorganizar sua energia após uma perturbação violenta. Talvez o espírito dessa mulher tenha finalmente conseguido força suficiente para começar a chamar pessoas para si, possivelmente tentando reconstruir sua família espiritual ou recuperar a energia que foi dispersada quando explodimos o local sagrado. Marina começou a entender que estava lidando com algo muito mais complexo e perigoso do que havia imaginado inicialmente. A sensação de estar sendo observada fazia cada vez mais sentido, e ela começou a suspeitar que o próprio espírito poderia estar ciente de sua investigação. Ele parou para beber um gole de chá. Ela pegou o metrô na estação Barra Funda, e durante o trajeto, começou a prestar atenção nos outros passageiros. Havia algo no comportamento de algumas pessoas que a incomodava. Notou que alguns passageiros pareciam estar em uma espécie de transe, olhando fixamente para o nada com expressões vazias. Uma mulher de meia idade, sentada algumas fileiras à frente, mexia os lábios como se estivesse conversando com alguém, mas não havia ninguém ao seu lado. Um homem idoso, próximo à porta, balançava levemente o corpo como se estivesse ouvindo uma música que só ele podia escutar. Marina começou a suspeitar que o espírito não estava apenas chamando pessoas para desaparecer, mas também exercendo algum tipo de influência sobre outros passageiros. Quando o trem parou na Estação República, ela viu através da janela uma figura que fez seu sangue gelar. Uma mulher vestida de branco parada na plataforma, que parecia estar olhando diretamente para ela. Por um momento, seus olhos se encontraram, e Marina sentiu uma sensação de frio intenso percorrer todo o seu corpo. Quando profanamos aquele local sagrado, quando explodimos a estrutura e construímos uma estação de metrô por cima, talvez tenhamos perturbado um equilíbrio espiritual muito delicado. É possível que o espírito dessa mulher esteja tentando recuperar o que foi perdido, chamando pessoas para si como uma forma de restaurar a energia espiritual do local. Marina escreveu furiosamente em seu bloco de anotações, percebendo que estava diante de uma teoria que, por mais fantástica que parecesse, explicava perfeitamente os padrões dos desaparecimentos. Mas por que agora, professor? Por que os desaparecimentos começaram apenas recentemente, se a estação existe há décadas? Descobri que muito antes da chegada dos europeus, aquela área era considerada sagrada pelos povos indígenas que habitavam a região. Havia lendas sobre uma mulher guerreira que teria morrido defendendo sua tribo contra invasores e que seu espírito permaneceria no local para proteger os seus descendentes. Ele se virou para Marina com olhos que pareciam carregar o peso de décadas de culpa.
Mas também descobri relatos mais recentes de pessoas que trabalharam na construção da estação e que relataram experiências sobrenaturais. Alguns falavam de uma mulher de branco que aparecia nos túneis durante a madrugada. Outros mencionavam vozes chamando seus nomes, exatamente como você me disse que aconteceu com aquele rapaz desaparecido. Marina sentiu um arrepio ao perceber a conexão entre os relatos históricos e os desaparecimentos atuais. Professor, o senhor acredita que os desaparecimentos estão relacionados à profanação daquele local sagrado? Ele a conduziu até um escritório repleto de livros, artefatos arqueológicos e fotografias de escavações. Jornalista, antes de começarmos, preciso que a senhora entenda que o que vou contar pode soar como fantasia, mas juro que é a mais pura verdade. Dr. Freire serviu chá de erva cidreira e se sentou em uma poltrona de couro desgastada. O que encontramos naquelas escavações não era apenas um cemitério indígena comum, era algo muito mais antigo e muito mais significativo. Ele se levantou e pegou uma pasta amarelada em uma estante, dela retirando fotografias antigas em preto e branco. Eu guardei estas fotos secretamente, mesmo sabendo que poderia ter problemas por isso. Achei que um dia elas seriam importantes. As imagens mostravam a estrutura de pedra que Carlos havia mencionado, mas os detalhes eram ainda mais impressionantes do que Marina havia imaginado. Estava desesperada em busca de informações sobre o paradeiro de seu irmão mais novo, Rafael, de 22 anos, estudante de engenharia que havia desaparecido 3 semanas antes. Veja esta imagem, disse Dr. Freire, apontando para uma foto específica. Este esqueleto central, que acreditamos ser de uma mulher jovem, estava em uma posição muito particular. As mãos estavam posicionadas como se estivesse fazendo um gesto de chamamento, e ao redor do crânio havia uma coroa feita de pedras que nunca conseguimos identificar. Ele virou a página e mostrou mais fotos. Mas o mais perturbador era isto aqui. A foto mostrava marcas no chão ao redor dos esqueletos, como se tivessem sido feitas por pessoas dançando ou caminhando em círculos durante muito tempo. Consultei especialistas em culturas pré-colombianas, e todos concordaram que aquilo parecia ser um local de rituais muito antigos, possivelmente relacionados à comunicação com espíritos ou entidades sobrenaturais. Marina estudou as fotos com atenção, notando que algumas das inscrições nas pedras pareciam representar figuras humanas sendo conduzidas por uma entidade feminina. Dr. Freire continuou. Eu sempre acreditei que aquela mulher, quem quer que ela tenha sido, era algum tipo de líder espiritual ou xamã, e que o local era usado para rituais de passagem entre o mundo dos vivos e dos mortos. Jornalista, eu li sua matéria no jornal e preciso falar com a senhora, disse Débora com voz embargada. Meu irmão não desapareceria por vontade própria. Ele estava noivo, feliz, cursando o último ano da faculdade. Mas nos dias antes do desaparecimento, ele estava agindo de forma muito estranha. Marina concordou em se encontrar com ela, percebendo que os familiares das vítimas poderiam ter informações cruciais que a polícia havia ignorado. Débora contou que Rafael havia mencionado sonhos perturbadores envolvendo uma mulher de branco que o chamava pelo nome, sempre na Estação da Sé. Ele dizia que sentia como se alguém estivesse o chamando, que tinha uma voz doce, mas ao mesmo tempo assustadora, ecoando em sua cabeça. Conseguiu seu telefone através de uma ex-aluna que trabalhava no Museu de Arqueologia e Etnologia. Quando finalmente falou com ele, a voz do Dr. Freire soou cansada e relutante. Jornalista, eu passei décadas tentando esquecer o que aconteceu naquelas escavações, disse ele. Mas se as pessoas estão desaparecendo, talvez seja a hora de contar a verdade. Ele concordou em se encontrar com ela no final da tarde, em sua casa no bairro de Perdizes. Marina sentia que estava se aproximando de respostas importantes, mas também percebia que cada nova informação a levava para um território mais sombrio e perigoso. A sensação de estar sendo observada havia se intensificado desde a conversa com Carlos, e ela começou a suspeitar que sua investigação não estava passando despercebida. Durante o almoço em um restaurante próximo à Estação da Sé,
Marina recebeu uma ligação inesperada de Débora Silva, irmã de um dos desaparecidos. Marina chegou à casa do Dr. Freire pontualmente às 16 horas. As fotografias revelavam inscrições complexas gravadas nas pedras, símbolos que pareciam formar uma linguagem desconhecida, e a disposição dos esqueletos era ainda mais perturbadora do que Carlos havia descrito. O professor se levantou novamente e caminhou até a janela, olhando para o jardim com expressão melancólica. Dr. Freire voltou a se sentar, respirou fundo e respondeu com voz grave. Jornalista, eu passei a vida toda estudando culturas antigas e aprendi que existem forças que nossa ciência moderna não consegue explicar completamente. Essa é uma excelente pergunta, respondeu Dr. Freire, pegando um livro antigo sobre rituais indígenas. Quando Marina saiu da casa de Dr. Freire, já era noite, e ela decidiu que precisava voltar à estação da Sé para observar o local durante o período noturno, quando supostamente a atividade espiritual seria mais intensa. A figura desapareceu assim que o trem começou a se mover novamente, mas Marina tinha certeza do que havia visto. Quando finalmente chegou à estação da Sé, Marina desceu do trem com uma sensação de apreensão que nunca havia experimentado antes. Às 23h17, Marina presenciou algo que mudaria completamente sua compreensão da situação. Ela estava posicionada entre os pilares 7 e 8 há quase uma hora, quando viu um jovem de aproximadamente 25 anos caminhar em direção à plataforma com passos mecânicos e olhar vazio. A voz era doce e melódica, mas carregava uma autoridade ancestral que fazia Marina se sentir como uma criança pequena sendo chamada por sua mãe. Era como se uma passagem tivesse se aberto na parede de concreto, revelando um túnel escuro que definitivamente não fazia parte da arquitetura original da estação. O jovem a seguiu obedientemente, e Marina viu ambos desaparecerem na escuridão do túnel misterioso. Você sabe que precisa vir, dizia a voz em seus sonhos. Encontrou relatos históricos sobre mulheres xamãs que serviam como intermediárias entre o mundo dos vivos e dos mortos, e que algumas delas eram capazes de criar portais espirituais em locais específicos que consideravam sagrados. Durante o trajeto, ela notou que outros passageiros pareciam estar sendo afetados pela presença da entidade com maior intensidade do que na noite anterior. Ela não estava apenas conversando com a entidade responsável pelos desaparecimentos, mas estava sendo convidada a se tornar parte da solução. Aimoré não era uma força maligna tentando prejudicar pessoas inocentes. Era um espírito traumatizado, tentando reconstruir sua comunidade espiritual, usando os únicos meios disponíveis para ela. Mas as famílias das pessoas que você leva sofrem muito, disse Marina mentalmente. Elas não entendem o que aconteceu e ficam desesperadas procurando seus entes queridos. A resposta de Aimoré foi carregada de uma tristeza ancestral. Eu entendo a dor delas porque eu também perdi minha família, mas o mundo dos vivos se tornou um lugar de muito sofrimento. As pessoas que escolho estão perdidas, sozinhas, carregando dores que não conseguem curar. No mundo espiritual, elas encontram propósito e pertencimento. Marina percebeu que estava diante de uma situação moralmente complexa. Aimoré acreditava genuinamente que estava ajudando as pessoas que levava consigo, oferecendo-lhes uma forma de escapar do sofrimento da vida moderna. Mas, ao mesmo tempo, ela estava separando essas pessoas de suas famílias e de suas vidas no mundo físico, sem dar-lhes uma escolha consciente. Marina viu flashbacks de uma aldeia indígena próspera que existia na região séculos antes da chegada dos colonizadores europeus. Viu a mulher quando ainda estava viva, uma xamã respeitada chamada Aimoré, que servia como guardiã espiritual de sua tribo e como intermediária entre o mundo físico e o mundo dos ancestrais. A imagem mais perturbadora foi ver como os colonizadores profanaram deliberadamente o local sagrado, espalhando os ossos e roubando os objetos cerimoniais, sem qualquer respeito pela importância espiritual do lugar.
Agora preciso reunir uma nova família espiritual para reconstruir o que foi perdido. As pessoas que trago comigo não morrem. Elas se juntam à minha tribo no mundo espiritual, onde finalmente encontram a paz que o mundo físico não pode oferecer. Várias pessoas no vagão estavam sussurrando para si mesmas. Outras balançavam levemente o corpo, como se estivessem sendo embaladas por uma música inaudível, e algumas pareciam estar lutando contra algum tipo de influência mental. Uma mulher de meia idade sentada próxima à porta, de repente se levantou e começou a caminhar em direção à saída, quando o trem parou na estação República, mas seu marido a segurou pelo braço e a impediu de descer. "Ela está me chamando", disse a mulher com voz distante. "Ela precisa de mim." Ela se ajoelhou no chão e cuidadosamente arrumou sua oferenda. Colocou o tabaco em pequenos montículos formando um círculo, posicionou as pedras de quartzo nos pontos cardeais e colocou a estatueta de cerâmica no centro da formação. Enquanto fazia isso, sussurrava uma oração que havia encontrado em seus estudos, pedindo permissão para se comunicar com o espírito do local e oferecendo respeito pela cultura e pela memória da pessoa que havia sido enterrada ali, originalmente. Quase imediatamente após completar o ritual, Marina sentiu a temperatura ao seu redor diminuir drasticamente e uma brisa suave começou a circular no ar parado da estação subterrânea. A mulher de branco apareceu gradualmente, como se estivesse se materializando a partir da própria atmosfera. Mas desta vez sua expressão era diferente. Em vez do sorriso maternal mais ameaçador que Marina havia visto antes, a entidade parecia curiosa e levemente surpresa. "Você entende?", disse a voz em sua mente, desta vez com um tom de aprovação. "Você sabe quem eu sou e o que aconteceu comigo." Marina respirou fundo e respondeu mentalmente. "Eu sei que você foi uma líder espiritual e que seu local sagrado foi destruído. Eu quero entender o que você precisa para encontrar paz." Poderiam se tornar entidades poderosas que continuavam a exercer influência sobre o mundo físico por séculos, ou até milênios. O artigo mencionava especificamente que essas entidades eram capazes de criar caminhos entre mundos e que suas vítimas não necessariamente morriam, mas eram levadas para uma realidade alternativa, onde continuavam a existir sob a influência da xamã. Marina percebeu que havia encontrado uma explicação teórica para os desaparecimentos, mas também descobriu que a situação era muito mais complexa e perigosa do que havia imaginado. "Você é a escolhida para contar nossa história. Você é a ponte entre os mundos." Marina acordava constantemente, suada e com o coração acelerado, mas cada vez que voltava a adormecer, os sonhos recomeçavam. Podia sentir presenças espirituais ao seu redor com uma clareza que nunca havia experimentado antes, como se seu encontro com a entidade tivesse aberto uma porta em sua consciência que não podia mais ser fechada. Quando saiu de casa para comprar os objetos que precisava para sua oferenda, notou que podia ver sombras se movendo na periferia de sua visão, figuras que desapareciam quando ela tentava focalizá-las diretamente. A cidade de São Paulo havia se tornado um lugar diferente para ela, povoado por energias e presenças que a maioria das pessoas não conseguia perceber. Segundos depois, a abertura na parede simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido, deixando apenas o concreto sólido da estrutura original. Marina correu até o local onde havia visto a passagem, tocando desesperadamente a parede, mas não encontrou nada além da superfície fria e lisa do concreto. Ela verificou a gravação em seu celular e ficou chocada ao descobrir que, embora pudesse ver claramente o jovem sendo conduzido, a figura da mulher de branco não aparecia nas imagens. Era como se a câmera registrasse apenas a realidade física, mas não conseguisse capturar a presença espiritual. Por um momento, ela sentiu um impulso quase irresistível de caminhar em direção à figura, de aceitar o convite e descobrir que mistérios aguardavam do outro lado. Ela não estava mais lidando com um crime convencional,
que poderia ser resolvido através de evidências físicas e depoimentos de testemunhas. Estava enfrentando algo que desafiava as leis da realidade tal como ela as conhecia. Marina saiu da estação da Sé em estado de choque, mas também com uma determinação renovada. Ela precisava encontrar uma forma de entrar em contato com a mulher de branco novamente, mas desta vez em seus próprios termos para entender o que a entidade realmente queria e se era possível negociar a libertação das pessoas que haviam desaparecido. Durante o trajeto de volta para casa, ela começou a elaborar um plano que envolvia retornar à estação na noite seguinte, mas desta vez, preparada com objetos que Dr. Freire havia mencionado como sendo significativos para culturas indígenas. Uma oferenda de tabaco, pedras de quartzo e uma pequena estátua de cerâmica que representava uma figura feminina. Se a mulher de branco realmente era o espírito de uma líder espiritual indígena, talvez ela respondesse a uma abordagem mais respeitosa e culturalmente apropriada. Suas pernas começaram a se mover por conta própria, e ela deu alguns passos na direção da entidade, antes de conseguir se controlar. "Não", disse Marina em voz alta, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. "Eu não vou com você." A mulher de branco inclinou a cabeça como se estivesse analisando a resistência de Marina, e então sorriu novamente. "Você é mais forte que os outros", disse a voz em sua mente. "Mas todos acabam vindo. É apenas uma questão de tempo." O jovem que estava sendo conduzido pela entidade olhou uma vez na direção de Marina e ela pôde ver em seus olhos uma mistura de medo e resignação, como se ele soubesse que estava sendo levado para algum lugar, mas não conseguisse resistir. Era como se ele estivesse hipnotizado, movendo-se com uma determinação estranha que não parecia natural. Marina o seguiu discretamente, mantendo distância suficiente para não ser notada, mas próxima o bastante para observar seu comportamento. O rapaz parou exatamente no local onde ela havia notado a temperatura mais baixa e começou a sussurrar algo inaudível, como se estivesse respondendo a uma conversa que só ele podia ouvir. Nesse momento, Marina viu novamente a figura da mulher de branco, desta vez muito mais nítida e próxima. A entidade parecia estar se comunicando diretamente com o jovem, estendendo uma das mãos em sua direção, como se o estivesse convidando para segui-la. Marina ligou rapidamente a câmera do celular e conseguiu gravar alguns segundos da interação antes que algo extraordinário acontecesse. A mulher de branco se virou diretamente para ela, fazendo contato visual direto, e sorriu de uma forma que era simultaneamente maternal e aterrorizante. "Você também pode vir", disse a voz da mulher de branco, mas Marina percebeu que as palavras não chegaram através de seus ouvidos, mas diretamente em sua mente, como se alguém estivesse sussurrando pensamentos dentro de sua cabeça. A mulher de branco começou a caminhar em direção a uma área da estação que Marina nunca havia notado antes. A descoberta sobre a natureza sobrenatural dos desaparecimentos fez Marina repensar completamente sua abordagem da investigação. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Seus sonhos eram povoados por visões da mulher de branco, que aparecia repetidamente tentando convencê-la a aceitar seu convite. Marina passou o dia pesquisando rituais indígenas de comunicação espiritual na biblioteca da USP e descobriu informações que corroboravam as teorias do Dr. Freire. Ao entardecer, Marina se dirigiu novamente à estação da Sé, desta vez carregando uma pequena mochila com os objetos para sua oferenda ritual. Quando chegou à estação da Sé, Marina foi diretamente para a área entre os pilares 7 e 8, onde havia presenciado o desaparecimento na noite anterior. A resposta da mulher de branco foi mais extensa e detalhada do que Marina havia esperado. Marina percebeu que havia chegado ao ponto de virada crucial de sua investigação. Marina passou os 3 dias seguintes em profunda reflexão sobre sua conversa com Aimoré. Ela, uma pajé de 58 anos que vivia em uma comunidade indígena no interior de São Paulo, a pajé explicou que Aimoré não era intrinsecamente má, mas estava sofrendo de uma condição espiritual equivalente ao que os psicólogos modernos chamariam de transtorno de estresse pós-traumático. Ela havia passado a vida inteira vivendo em uma realidade rigidamente materialista
onde tudo tinha explicações científicas e lógicas. A xamã explicou que ela não estava realmente prendendo as pessoas que levava consigo, mas oferecendo-lhes uma escolha inconsciente entre permanecer em um mundo físico, que lhes causava sofrimento, e juntar-se a uma comunidade espiritual, onde poderiam encontrar propósito e pertencimento. Muitas das pessoas que escolho já estão espiritualmente perdidas, explicou Aimoré. Elas estão isoladas, deprimidas, sem conexão com suas famílias ou comunidades. Eu ofereço a elas algo que o mundo moderno não consegue dar: um senso de família espiritual e propósito transcendente. Marina percebeu que Aimoré estava identificando pessoas que estavam em estados de vulnerabilidade emocional e oferecendo-lhes uma forma de escape que, embora genuinamente bem-intencionada, não respeitava sua autonomia ou seu direito de escolha consciente. Mas elas não sabem que estão fazendo uma escolha, argumentou Marina. Você as está influenciando quando elas estão em estados alterados de consciência. Isso não é realmente uma escolha livre. A resposta de Aimoré foi reveladora. No mundo espiritual, as escolhas são feitas em níveis mais profundos da consciência do que vocês compreendem. Mas talvez você esteja certa. Talvez eu esteja projetando minha própria necessidade de família sobre pessoas que ainda têm chance de encontrar cura no mundo físico. Aceitar a existência de espíritos, dimensões alternativas e formas não físicas de comunicação exigiu uma reestruturação completa de sua visão de mundo. Você precisa entender que nossa realidade é muito mais ampla e complexa do que a educação ocidental ensina, disse Jurema durante uma sessão de meditação em que Marina havia tido dificuldade para se conectar com sua intuição espiritual. Seus ancestrais europeus também tinham conhecimentos espirituais profundos, mas eles foram suprimidos por séculos de materialismo. Você precisa recuperar essa parte de si mesma para poder ajudar Aimoré. Gradualmente, Marina começou a desenvolver uma sensibilidade espiritual que lhe permitia perceber energias sutis, comunicar-se telepaticamente com maior clareza e navegar entre diferentes estados de consciência com mais facilidade. Ela também começou a ter sonhos vívidos nos quais se encontrava com Aimoré em paisagens que pareciam ser uma mistura entre a São Paulo moderna e a floresta tropical que existia na região antes da urbanização. Quando alguém morre de forma violenta, especialmente quando está tentando proteger outras pessoas, sua energia espiritual pode ficar fragmentada e confusa, explicou Jurema enquanto preparava ervas medicinais para um ritual de purificação. Aimoré não consegue distinguir entre ajudar e prejudicar, porque sua percepção da realidade foi distorcida pelo trauma. Ela precisa de cura, não de punição. Durante esses dias de treinamento, Marina aprendeu a entrar em estados alterados de consciência, a se comunicar com entidades espirituais de forma mais clara e controlada, e a proteger sua própria energia enquanto navegava entre diferentes dimensões da realidade. Mais importante ainda, ela começou a desenvolver uma compreensão mais profunda da cultura e da espiritualidade indígenas, ganhando o respeito necessário para abordar Aimoré como uma igual, não como uma força a ser temida ou controlada, mas que frequentemente vinha à capital para dar palestras sobre espiritualidade indígena na USP. Jurema era descendente direta dos povos que haviam habitado a região antes da colonização e possuía conhecimentos tradicionais sobre comunicação espiritual e rituais de cura que haviam sido passados de geração em geração. Quando Marina conseguiu entrar em contato com ela e explicou a situação, Jurema não demonstrou surpresa. Filha, nós sabemos há muito tempo que os espíritos dos nossos ancestrais às vezes ficam perdidos quando seus locais sagrados são destruídos, disse ela com voz calma e maternal. Mas também sabemos como ajudá-los a encontrar o caminho de volta para o mundo dos ancestrais, onde eles podem descansar em paz. Jurema concordou em ajudar Marina, mas explicou que o processo seria complexo e exigiria coragem, dedicação e uma compreensão profunda dos sofrimentos tanto de Aimoré quanto das pessoas que ela havia levado consigo. Você vai precisar entrar no mundo espiritual dela para convencê-la a libertar as pessoas que estão presas. Lá, disse Jurema.
Mas isso significa que você também vai correr o risco de ficar presa do outro lado, se não conseguir completar o ritual adequadamente. Havia descoberto algo que mudou completamente sua perspectiva sobre os desaparecimentos. Não estava lidando com um espírito maligno, mas com uma alma traumatizada que tentava curar suas próprias feridas emocionais através de ações que, embora bem intencionadas de sua perspectiva, causavam sofrimento no mundo dos vivos. A jornalista percebeu que precisava encontrar uma solução que respeitasse a dor de Aimoré, enquanto também protegesse as pessoas inocentes que estavam sendo afetadas por sua influência. Durante esse período, Marina começou a estudar práticas de cura espiritual indígena, consultando especialistas em xamanismo e antropólogos que haviam pesquisado métodos tradicionais de resolução de conflitos espirituais. Ela descobriu que, em muitas culturas indígenas, quando um espírito se tornava perdido ou desequilibrado devido a traumas, era possível ajudá-lo a encontrar paz através de rituais específicos de cura e reconciliação. O desafio era que Marina, como mulher branca e urbana, não tinha o conhecimento tradicional necessário para realizar esses rituais adequadamente. Ela precisava encontrar alguém que pudesse servi-la como guia espiritual, alguém que entendesse tanto o mundo moderno quanto as tradições ancestrais. Sua pesquisa a levou até Jurema Potiguara. Marina passou uma semana inteira com Jurema, aprendendo sobre rituais de cura espiritual, meditação profunda e técnicas de proteção energética. O processo de aprendizado também desafiou Marina a confrontar seus próprios preconceitos e limitações. Durante uma dessas experiências oníricas, Marina conseguiu ter uma conversa mais aprofundada com Aimoré sobre a natureza de sua condição espiritual. Esta conversa marcou um ponto de virada na relação entre Marina e Aimoré. A xamã começou a questionar suas próprias ações e a considerar a possibilidade de que sua forma de ajudar as pessoas pudesse, na verdade, estar causando mais dano do que bem. Podemos realizar um ritual de cura ancestral que ajudará a Aimoré a processar seu trauma e encontrar o caminho para se reunir com sua tribo original, explicou a pajé. Ela sabia que estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre, mas também sabia que era a única forma de verdadeiramente ajudar tanto a Aimoré quanto as pessoas que haviam desaparecido. Durante esse período de preparação, ela teve várias conversas profundas com as famílias dos desaparecidos, explicando a situação em termos que elas pudessem entender e aceitar. Débora Silva, a irmã de Rafael, ficou inicialmente cética, mas quando Marina descreveu detalhadamente o comportamento de Rafael nos dias antes do desaparecimento, incluindo informações que ela não poderia ter conhecido de outra forma, Débora começou a acreditar que a jornalista realmente havia encontrado uma explicação para o paradeiro de seu irmão. "Você está dizendo que o Rafael está vivo, mas em outra dimensão?" perguntou Débora com lágrimas nos olhos. "E que há uma chance de trazê-lo de volta?" Marina respondeu honestamente. "Sim, mas você precisa entender que ele pode ter mudado durante esse tempo. Experiências espirituais profundas transformam as pessoas. Ele pode voltar como uma pessoa diferente, com uma compreensão ampliada da realidade." Débora não hesitou. "Eu não me importo como ele volte. Eu só quero meu irmão de volta. Mas isso vai exigir que ela primeiro liberte as pessoas que trouxe consigo, permitindo que elas retornem ao mundo físico com memórias e compreensão completas de sua experiência." "Eu estou pronta", disse Aimoré. "Vocês me ajudaram a entender que minha dor não justifica causar dor em outras pessoas. Eu quero fazer o que é certo, mesmo que isso signifique ficar sozinha novamente." Marina sentiu uma profunda compaixão pela xamã, reconhecendo que Aimoré estava fazendo um sacrifício genuíno ao concordar em abrir mão das únicas companhias que havia tido em séculos. "Você não ficará sozinha", prometeu Marina. "Nós vamos ajudá-la a encontrar sua verdadeira família espiritual. E mesmo depois que você partir para o mundo dos ancestrais, sua história será lembrada e honrada. Eu me comprometo a contar sua história de uma forma que respeite sua memória e eduque as pessoas sobre a importância de proteger locais sagrados." A promessa pareceu tocar Aimoré profundamente. "Obrigada.
disse ela com uma gratidão que Marina sentiu em todos os níveis de seu ser. Há muito tempo que ninguém me oferece esperança real. Estou pronta para tentar encontrar a paz. Marina sabia que havia chegado o momento de enfrentar o maior desafio de sua vida. Entrar voluntariamente no mundo espiritual para ajudar a curar um trauma que havia persistido por séculos, sabendo que sucesso significaria não apenas salvar as pessoas desaparecidas, mas também encontrar uma forma de honrar e curar a dor ancestral que havia sido negligenciada por tanto tempo. Algumas podem escolher voltar para ela posteriormente, mas será uma escolha consciente e informada. O ritual, segundo Jurema, envolveria 3 etapas. Primeiro, Marina precisaria entrar completamente no mundo espiritual de Aimoré para guiá-la através de um processo de cura do trauma. Segundo, juntas elas conduziriam as pessoas presas de volta ao mundo físico. E terceiro, realizariam uma cerimônia de transição que permitiria a Aimoré encontrar sua tribo original no mundo dos ancestrais. Será perigoso, advertiu Jurema. Você pode ficar presa no mundo espiritual se algo der errado, mas é a única forma de resolver a situação de uma maneira que respeite a dignidade e a autonomia de todas as pessoas envolvidas. Eu sinto muita falta da minha tribo, admitiu Aimoré, com uma vulnerabilidade que Marina não havia presenciado antes. Mas talvez eu esteja tentando recriá-la de uma forma que não respeita o livre-arbítrio das pessoas. Talvez eu precise encontrar uma forma diferente de curar minha própria solidão. Marina percebeu que havia encontrado a chave para resolver a situação, ajudar Aimoré a processar seu próprio trauma e encontrar formas mais saudáveis de lidar com sua necessidade de conexão espiritual. E se pudéssemos encontrar uma forma de você se conectar com sua tribo original no mundo dos ancestrais? Sugeriu Marina. E se pudéssemos ajudá-la a liberar as pessoas que estão com você agora, permitindo que elas façam escolhas conscientes sobre seus próprios caminhos espirituais? A ideia intrigou Aimoré, mas ela expressou preocupação. Eu não sei como encontrar minha tribo original. Quando morri, estava tão traumatizada que não consegui passar adequadamente para o mundo dos ancestrais. Fiquei presa entre os mundos, tentando proteger um local que não existe mais. Jurema, que havia estado acompanhando as conversas de Marina com Aimoré através de rituais de observação espiritual, sugeriu uma solução que combinava práticas tradicionais com uma abordagem moderna e compassiva. Marina passou vários dias se preparando mentalmente e espiritualmente para o ritual. Na noite anterior ao ritual, Marina teve uma última conversa com Aimoré para confirmar que a xamã estava genuinamente disposta a liberar as pessoas que havia levado consigo. Na madrugada de sexta-feira, às 3 da manhã, Marina e Jurema se dirigiram à Estação da Sé para realizar o ritual mais complexo e perigoso que a jornalista jamais havia imaginado participar. A estação estava completamente vazia, exceto pelos seguranças noturnos, que Jurema havia convencido a permitir sua entrada através de contatos na administração do metrô que respeitavam seu trabalho como líder espiritual indígena. Ela espalhou tabaco em um círculo amplo ao redor da área onde Marina havia visto Aimoré pela primeira vez. Era como se estivesse em uma versão alternativa da Estação da Sé, mas uma versão que existia em múltiplas dimensões simultaneamente. Mas estas pessoas precisam ter a chance de escolher conscientemente se querem ficar aqui ou retornar ao mundo físico. Aimoré explicou que cada pessoa precisava passar por um ritual de transição que permitiria que elas mantivessem suas memórias da experiência espiritual enquanto recuperavam sua conexão completa com seus corpos físicos. Se eles retornarem abruptamente, podem sofrer um choque traumático que deixará sequelas permanentes, explicou a xamã. Prometa que você ajudará as pessoas a entender que os espíritos dos povos indígenas ainda estão presentes nesta terra e que respeitá-los é parte de construir um futuro mais justo e equilibrado. Marina prometeu solenemente, entendendo que sua vida havia sido permanentemente transformada pela experiência e que ela agora tinha uma responsabilidade sagrada de servir como uma ponte entre os mundos indígena e não indígena. Aimoré então se dirigiu à passagem de luz, mas antes de cruzá-la se virou uma última vez.
Obrigada por me ajudar a encontrar o caminho de casa, disse ela. E obrigada por me ensinar que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em confiar neles para fazer suas próprias escolhas. Com essas palavras, Aimoré caminhou através da passagem de luz e desapareceu, seguida pela mulher que havia escolhido acompanhá-la. Marina se encontrou sozinha no espaço espiritual, que começou a se dissolver gradualmente ao seu redor, como uma pintura se desmanchando na chuva. Ela sentiu sua consciência sendo puxada de volta, através das camadas de realidade, guiada pela voz distante de Jurema cantando os cânticos que a trariam de volta ao mundo físico. Precisamos guiá-los gradualmente através das camadas de realidade, até que estejam completamente reintegrados. Ao redor delas, ela pôde ver 6 pessoas deitadas no chão, todas respirando calmamente, mas ainda inconscientes. Os desaparecidos que haviam retornado do mundo espiritual. Eles estão bem, disse Jurema com um sorriso de alívio. O ritual funcionou. Aimoré encontrou paz, e as pessoas que ela havia levado estão de volta ao mundo físico. Marina se sentou lentamente, sentindo-se simultaneamente exausta e energizada, como se tivesse acabado de correr uma maratona, mas também como se tivesse descoberto uma fonte inesgotável de energia espiritual dentro de si mesma. Quanto tempo eu fiquei fora? Perguntou ela. 6 horas, respondeu Jurema. Mas no tempo espiritual, você esteve ausente por muito mais tempo. Enquanto os desaparecidos começavam a acordar gradualmente, Marina percebeu que algo fundamental havia mudado em sua percepção da realidade. Ela podia sentir a presença de energias espirituais ao seu redor com uma clareza cristalina, mas agora essa sensibilidade não a assustava. Em vez disso, fazia-a sentir conectada a uma rede mais ampla de consciência que incluía tanto os vivos quanto os mortos, tanto o mundo físico quanto as dimensões espirituais. Rafael foi o primeiro a se sentar completamente, e quando viu Marina, seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. Obrigado, disse ele simplesmente. Obrigado por me dar a chance de escolher voltar para casa. Marina serviu como uma ponte entre as realidades, ajudando cada pessoa a visualizar sua vida no mundo físico e reconstruir suas conexões emocionais com suas famílias e objetivos pessoais. Rafael foi particularmente desafiador, pois sua depressão havia sido profunda. Mas a experiência no mundo espiritual havia lhe dado uma perspectiva nova sobre o valor da vida e a importância dos relacionamentos humanos. Eu entendo agora que fugir dos problemas não os resolve, disse ele, enquanto Marina o guiava através do processo de transição. Mas também entendo que existe muito mais na realidade do que eu jamais imaginei. Isso me dá esperança de que posso encontrar significado e propósito na minha vida física. Durante 4 horas, que pareceram durar dias no tempo espiritual, Marina trabalhou incansavelmente para ajudar cada pessoa a fazer a transição de volta ao mundo físico, sempre com Aimoré ao seu lado oferecendo orientação e apoio emocional. Aimoré assentiu tristemente. Eu sei. Vocês me ajudaram a entender que minha necessidade de companhia não justifica tomar decisões pelas outras pessoas. Ela gesticulou na direção dos desaparecidos. Eu tenho medo, admitiu a xamã com uma vulnerabilidade que tocou profundamente Marina. Eu estive presa entre os mundos por tanto tempo que não me lembro de como encontrar o caminho para minha tribo original. Marina segurou as mãos de Aimoré e disse: Nós vamos encontrar juntas. Mas primeiro, você precisa perdoar as pessoas que destruíram sua aldeia e profanaram seu local sagrado. Não porque elas merecem perdão, mas porque carregar essa raiva está impedindo você de encontrar paz. O processo de perdão foi intenso e emocional. Marina guiou Aimoré através de uma visualização na qual ela pôde expressar toda a sua raiva e dor pelos traumas que havia sofrido, mas depois gradualmente liberou esses sentimentos, substituindo-os por uma compreensão de que a vingança nunca traria de volta sua tribo original. Eu perdoo, disse Aimoré finalmente, e Marina pôde ver literalmente camadas de energia escura se desprendendo da forma espiritual da xamã, sendo substituídas por uma luz dourada suave.
Agora posso ver o caminho. Aimoré apontou para uma passagem de luz que havia se aberto no espaço espiritual. E através dela, Marina podia ver figuras distantes que pareciam estar esperando pela xamã, sua tribo original, finalmente reunida no mundo dos ancestrais. Eu vou acordá-los agora para que possam fazer suas próprias escolhas. Uma por uma, Aimoré tocou cada pessoa, e Marina viu suas consciências se tornarem gradualmente mais alertas e presentes. Rafael foi o primeiro a falar. Eu me lembro de tudo agora. Quando cheguei aqui, eu estava tão deprimido que queria desaparecer do mundo. Este lugar me deu paz, mas também me fez perceber que eu estava fugindo dos meus problemas em vez de enfrentá-los. Ele olhou para Marina com gratidão. Você é a jornalista que minha irmã mencionou. Ela está procurando por mim? Marina confirmou e pôde ver lágrimas se formando nos olhos do rapaz. Eu quero voltar. Eu quero tentar encontrar cura no mundo físico com minha família me apoiando. Uma por uma, as outras pessoas fizeram escolhas similares. Apenas uma mulher de meia idade escolheu permanecer, explicando que havia perdido sua família inteira em um acidente de carro e que no mundo espiritual de Aimoré havia encontrado uma paz que não conseguia imaginar alcançar no mundo físico. Ela podia ver a estrutura familiar de concreto e aço, mas também podia perceber camadas adicionais de realidade sobrepostas. A floresta tropical original, que havia existido no local há séculos, a aldeia indígena onde Aimoré havia vivido, e ecos espectrais de todas as pessoas que haviam passado pelo local ao longo dos anos. Aimoré estava esperando por ela no centro desse espaço multidimensional, mas agora Marina podia vê-la em sua forma completa. Não era apenas uma mulher de branco, mas uma figura majestosa usando vestes cerimoniais elaboradas, com pinturas corporais tradicionais e um cocar feito de penas coloridas e pedras preciosas. Ao redor dela, Marina podia ver as pessoas que haviam desaparecido. Rafael, o jovem que ela havia visto sendo conduzido, e 5 outras pessoas que pareciam estar em um estado de transe pacífico, como se estivessem dormindo profundamente, mas ainda conscientes. Bem-vinda ao meu mundo, disse Aimoré, e desta vez sua voz era audível, não apenas telepática. Aqui vocês podem ver a verdade sobre a natureza da realidade, sobre como todos os tempos e espaços estão conectados. Posicionou cristais de quartzo nos pontos cardeais e acendeu uma mistura de ervas que criou uma fumaça aromática que parecia alterar sutilmente a qualidade do ar ao redor. Agora precisamos chamar Aimoré de forma respeitosa, disse Jurema, entregando a Marina um pequeno chocalho feito de cabaça. Você vai liderar a comunicação porque ela já confia em você, mas eu estarei aqui para guiá-la através do processo e trazê-la de volta se algo der errado. Marina se ajoelhou no centro do círculo e começou a balançar o chocalho em um ritmo que Jurema havia lhe ensinado, cantando em voz baixa uma melodia tradicional tupi-guarani que invocava a presença de espíritos ancestrais. Quase imediatamente a temperatura ao redor começou a diminuir, e Marina sentiu a presença familiar de Aimoré se aproximando. Mas desta vez, a experiência foi diferente. Em vez de simplesmente ver a figura da mulher de branco, Marina sentiu como se sua consciência estivesse sendo puxada para fora de seu corpo físico, elevando-se através de camadas de realidade que ela nem sabia que existiam. A última coisa que viu com seus olhos físicos foi Jurema, sentada em posição de meditação, cantando baixinho enquanto mantinha uma das mãos estendida na direção de Marina, como se estivesse segurando uma corda invisível que a conectava ao mundo físico. O silêncio no local era quase opressivo, quebrado apenas pelo som distante de trens passando em outras linhas e pelo eco de seus próprios passos no concreto. Jurema carregava uma sacola de couro contendo ervas sagradas, cristais, tabaco cerimonial e outros objetos rituais que seriam necessários para criar um portal seguro entre os mundos físico e espiritual. E Marina, por sua vez, trazia um gravador digital modificado que Jurema havia abençoado, na esperança de que pudesse documentar pelo menos parte da experiência para uso posterior. Enquanto se dirigiam para a área entre os pilares 7 e 8,
Marina sentia uma mistura de terror e determinação que fazia seu coração acelerar e suas mãos tremeram ligeiramente. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma fronteira da qual talvez não conseguisse retornar, mas também sabia que era a única forma de verdadeiramente resolver a situação e trazer paz para todas as partes envolvidas. Jurema começou a preparar o espaço ritual com uma precisão e reverência que demonstravam décadas de experiência espiritual. Marina se encontrou em um espaço que desafiava todas as suas concepções prévias sobre a realidade. "É um lugar bonito", respondeu Marina com sinceridade, maravilhada com a complexidade e a beleza do espaço espiritual que Aimoré havia criado. O processo de conduzir as pessoas de volta ao mundo físico foi mais complexo do que Marina havia antecipado. Quando finalmente apenas Marina, Aimoré e a mulher que havia escolhido ficar permaneceram no espaço espiritual, chegou o momento da parte mais difícil do ritual: ajudar Aimoré a encontrar sua própria cura e transição para o mundo dos ancestrais. Antes de partir, Aimoré fez uma última solicitação para Marina. "Prometa-me que você contará nossa história de uma forma que honre tanto o sofrimento quanto a cura." Marina acordou no chão da estação da Sé com Jurema ajoelhada ao seu lado, segurando sua mão e sussurrando palavras de orientação em tupi-guarani. Nos dias que se seguiram ao ritual, Marina se viu no centro de uma situação que desafiava todas as explicações convencionais. As 6 pessoas que haviam retornado do mundo espiritual foram levadas ao Hospital das Clínicas para exames médicos completos, e os resultados confundiram completamente a equipe médica. Débora abraçou o irmão mais novo com lágrimas streaming down her face, repetindo: "Eu sabia que você voltaria. Eu sabia", como um mantra de gratidão. A explicação sobrenatural dos eventos era muito radical para a maioria dos leitores. Sua experiência no mundo espiritual de Aimoré havia despertado habilidades psíquicas latentes que continuaram a se desenvolver nos meses seguintes ao ritual. Dos Carlos Mendonça, a administração do metrô, inicialmente relutante em reconhecer qualquer aspecto sobrenatural dos desaparecimentos, eventualmente concordou em instalar uma placa memorial honrando os povos indígenas que haviam habitado a região antes da urbanização. Dr. Augusto Freire, o arqueólogo que havia participado das escavações originais, apareceu em sua porta com uma expressão de urgência que ela não havia visto antes. A xamã apareceu radiante e em paz, cercada por membros de sua tribo original, que havia encontrado no mundo dos ancestrais. "Obrigada por me ajudar a encontrar meu caminho de casa", disse Aimoré, com uma gratidão que tocou profundamente o coração de Marina. "Mas meu trabalho contigo ainda não terminou. Há outros que precisam da mesma cura que você me ofereceu, e eu estarei aqui para guiá-la quando precisar." Aimoré então mostrou para Marina visões de outras entidades espirituais em São Paulo, que estavam em situações similares à que ela havia enfrentado. Espíritos de líderes indígenas que haviam morrido defendendo suas terras, xamãs cujos locais sagrados haviam sido destruídos, e mesmo espíritos de escravos africanos, cujos locais de sepultamento haviam sido profanados durante a expansão urbana. "Sua cidade está construída sobre camadas de trauma espiritual", explicou Aimoré, "mas também está construída sobre camadas de sabedoria ancestral. Seu trabalho é ajudar a curar o trauma, para que a sabedoria possa emergir e guiar a cidade em direção a um futuro mais justo e equilibrado." Marina acordou do sonho com uma sensação de propósito renovado, entendendo que sua jornada de cura espiritual estava apenas começando. Ela havia encontrado não apenas uma nova carreira, mas uma vocação sagrada que conectaria o resto de sua vida ao trabalho de reconciliação entre os mundos físico e espiritual, entre as culturas indígenas e não indígenas, e entre o passado traumático e o futuro curativo de São Paulo. "Jornalista, eu preciso da sua ajuda", disse ele sem preâmbulos. "Descobri que o que aconteceu na estação da Sé não foi um caso isolado. Há outros locais sagrados indígenas em São Paulo que foram profanados durante a construção de infraestrutura urbana, e estou começando a receber relatos de atividade espiritual aumentada em vários deles." Dr. Freire mostrou para Marina
um mapa da cidade que havia marcado com dezenas de pontos vermelhos, cada um representando um local onde artefatos ou estruturas indígenas haviam sido descobertos e posteriormente destruídos durante projetos de construção. Eu acredito que sua experiência com Aimoré foi apenas o início, disse ele. Há outros espíritos que podem estar acordando, outros traumas ancestrais que precisam de cura. E você pode ser a única pessoa em São Paulo com as habilidades e a experiência necessárias para ajudá-los. Marina estudou o mapa com uma mistura de excitement e apreensão, percebendo que sua vida havia tomado uma direção que ela nunca poderia ter imaginado alguns meses antes. Ela não era mais apenas uma jornalista investigativa, havia se tornado uma curandeira espiritual, com uma missão sagrada de ajudar a curar os traumas históricos que continuavam a afetar a cidade que ela amava. A placa, escrita em português e tupi-guarani, reconhecia que a estação havia sido construída sobre um local sagrado e pedia perdão pela profanação que havia ocorrido durante a construção. Mais importante ainda, a área entre os pilares 7 e 8 foi transformada em um pequeno memorial espiritual, onde pessoas de todas as culturas podiam deixar oferendas e fazer orações. Jurema Potiguara realizou uma cerimônia de bênção do memorial. E desde então, muitos usuários do metrô relataram uma sensação de paz e proteção espiritual ao passar pelo local. Aimoré finalmente encontrou o reconhecimento e o respeito que ela merecia, disse Marina durante a cerimônia de inauguração do memorial. Mas mais importante ainda, este espaço agora serve como um lembrete de que nossa cidade foi construída sobre a sabedoria e o sofrimento de povos ancestrais, e que temos a responsabilidade de honrar sua memória enquanto construímos nosso futuro. O memorial se tornou um local de peregrinação para pessoas interessadas em espiritualidade indígena, e muitos visitantes relataram experiências de cura emocional e insight espiritual durante suas visitas. O engenheiro aposentado que havia sido fundamental para desvendar a origem dos desaparecimentos. Carlos, que inicialmente havia procurado Marina movido pela culpa por sua participação na profanação do local sagrado de Aimoré, descobriu que compartilhava com a jornalista uma paixão por justiça social e cura comunitária. Aos 72 anos, ele decidiu dedicar seus anos restantes a usar seus conhecimentos de engenharia para ajudar comunidades indígenas a desenvolver infraestrutura sustentável que respeitasse suas tradições e valores espirituais. Marina me ensinou que nunca é tarde demais para corrigir os erros do passado, disse Carlos durante uma entrevista para o documentário que foi produzido sobre os eventos. Eu passei décadas carregando culpa pela destruição que causamos durante a construção da estação. Agora posso usar minha experiência para construir coisas que honram, em vez de destruir, a sabedoria ancestral. O relacionamento entre Marina e Carlos foi inicialmente visto com ceticismo por alguns amigos, devido à diferença de idade, mas aqueles que os conheciam bem perceberam que compartilhavam uma conexão espiritual profunda que transcendia considerações convencionais. Eles se tornaram parceiros não apenas na vida pessoal, mas também em seus esforços para promover reconciliação entre culturas e proteção de locais sagrados. Casos mais significativos que Marina ajudou a resolver envolveu uma família de descendentes de imigrantes japoneses que estava sendo perturbada por pesadelos recorrentes e fenômenos poltergeist em sua casa no bairro da Liberdade. Através de suas habilidades recém-desenvolvidas, Marina descobriu que a família estava sendo afetada pelo espírito de um ancestral que havia morrido durante a Segunda Guerra Mundial e cujos rituais funerários nunca haviam sido realizados adequadamente. Trabalhando com um monge budista e um especialista em cultura japonesa, Marina ajudou a família a realizar uma cerimônia de cura ancestral que trouxe paz tanto para o espírito perturbado quanto para os descendentes vivos. Cada cultura tem suas próprias tradições de cura espiritual, explicou Marina durante uma palestra na USP. O que aprendi com Aimoré é que muitos problemas que classificamos como psicológicos ou paranormais são, na verdade, questões de trauma ancestral não resolvido.
Quando honramos e curamos essas feridas espirituais, criamos possibilidades de cura que beneficiam não apenas os indivíduos, mas comunidades inteiras. Sua abordagem integrativa, que combinava respeito por tradições culturais específicas com técnicas modernas de terapia e cura, começou a atrair a atenção de psicólogos, antropólogos e líderes espirituais de várias comunidades. Ela descobriu que podia perceber presenças espirituais com clareza cristalina, comunicar-se telepaticamente com entidades não físicas e até mesmo ajudar outras pessoas a resolver conflitos espirituais em suas próprias vidas. Jurema Potiguara se tornou sua mentora espiritual, ensinando-lhe técnicas avançadas de cura energética e comunicação com ancestrais. Você foi escolhida para ser uma ponte entre mundos, disse Jurema durante uma cerimônia de iniciação realizada na aldeia. Sua função não é apenas contar a história de Aimoré, mas ajudar outras pessoas a encontrar cura e reconciliação com as energias espirituais que foram negligenciadas ou traumatizadas. Marina aceitou essa responsabilidade com seriedade, estabelecendo uma prática privada de consulta espiritual onde ajudava pessoas que estavam lidando com experiências paranormais, traumas ancestrais ou conflitos com entidades espirituais. Seu apartamento na Liberdade se tornou um santuário, onde ela realizava rituais de cura e oferecia orientação para aqueles que buscavam compreender aspectos não físicos da realidade. E os editores da Folha de São Paulo insistiram em uma abordagem mais jornalística, que se concentrasse nos aspectos humanos da história, sem mencionar diretamente a natureza espiritual dos eventos. Frustrada com essas limitações, Marina decidiu deixar o jornal e escrever um livro completo sobre sua experiência, documentando não apenas os eventos específicos dos desaparecimentos, mas também sua própria jornada de descoberta espiritual e as lições mais amplas sobre a importância de respeitar culturas indígenas e locais sagrados. O livro, intitulado Entre Mundos, uma jornada de cura espiritual no coração de São Paulo, se tornou um fenômeno editorial inesperado, atraindo leitores interessados em espiritualidade, questões indígenas e experiências paranormais. Mais importante ainda, o livro ajudou a estabelecer Marina como uma autoridade respeitada em questões de diálogo intercultural e resolução de conflitos espirituais. Ela começou a receber convites para palestrar em universidades, conferências de direitos indígenas e eventos de consciência espiritual em todo o Brasil e América Latina. Mas Marina notou que Rafael havia realmente mudado durante sua experiência espiritual. Ele estava mais maduro, mais reflexivo, e quando conversou com Marina sobre seus planos futuros, demonstrou uma clareza de propósito que não possuía antes do desaparecimento. Eu quero estudar antropologia agora, disse ele. Eu quero entender melhor as culturas indígenas e trabalhar para proteger seus direitos e tradições. A experiência que tive com Aimoré me mostrou o quanto nós perdemos quando ignoramos a sabedoria ancestral. Rafael também se tornou um defensor vocal da importância de respeitar locais sagrados indígenas, falando em universidades e centros comunitários sobre sua experiência extraordinária. Débora, por sua vez, deixou seu emprego como enfermeira para voltar aos estudos e se tornar assistente social, especializada em trabalhar com populações indígenas. Meu irmão me ensinou que existe muito mais na realidade do que eu imaginava, disse ela. Eu quero dedicar minha vida a construir pontes entre as comunidades indígenas e não indígenas, para que tragédias como a que aconteceu com Aimoré nunca mais se repitam. Fisicamente, todos estavam em perfeita saúde, como se tivessem estado em um sono reparador profundo durante todo o período de desaparecimento. Mais intrigante ainda, todos mantinham memórias vívidas e detalhadas de sua experiência no mundo espiritual de Aimoré, memórias que eram consistentes entre si em detalhes que seria impossível coordenar se fossem fabricadas. A polícia inicialmente tentou classificar o caso como um sequestro coletivo com síndrome de Estocolmo, mas essa teoria rapidamente desmoronou quando os investigadores não conseguiram encontrar evidências físicas de cativeiro, nem explicar como os desaparecidos haviam permanecido em perfeita condição física
sem acesso a comida ou água. Dr. Henrique Almeida, o psiquiatra responsável por avaliar o estado mental dos retornados, admitiu privadamente para Marina que estava lidando com algo fora de sua experiência profissional. Do ponto de vista psiquiátrico, todos eles deveriam estar traumatizados, desorientados, possivelmente sofrendo de psicose, disse ele durante uma conversa confidencial. Em vez disso, eles parecem mais centrados e em paz consigo mesmos do que a maioria das pessoas que atendo regularmente. Rafael Silva foi o primeiro a receber alta hospitalar, e sua reunião com a irmã Débora foi um dos momentos mais emocionantes que Marina já havia presenciado. Marina passou semanas escrevendo uma série de artigos sobre os desaparecimentos e sua resolução, mas rapidamente descobriu que a versão completa da história era impossível de publicar em um jornal convencional. 5 anos depois dos eventos que mudaram sua vida para sempre, Marina Santos caminhava pelas ruas do centro de São Paulo com uma percepção da cidade que poucos habitantes possuíam. Aos 39 anos, ela havia se tornado uma figura respeitada no cenário de cura espiritual e reconciliação cultural do Brasil. Aos 77 anos, Carlos mantinha uma energia e entusiasmo que impressionavam todos que o conheciam agora. Aos 63 anos, da sua experiência com o desaparecimento e retorno de Rafael, havia lhe dado uma compreensão única dos desafios enfrentados por pessoas que viviam entre diferentes realidades culturais. Os traumas antigos estão emergindo para serem curados e pessoas como você são os instrumentos através dos quais essa cura acontecerá. Seu trabalho em São Paulo foi uma semente que agora está germinando em locais que você nem imagina. Marina acordou do sonho com uma sensação de completude e propósito renovado, entendendo que sua jornada pessoal de cura havia se transformado em um chamado para servir uma missão planetária de reconciliação entre os mundos físico e espiritual, entre culturas ancestrais e modernas, e entre o passado traumático e o futuro curativo da humanidade. Cura espiritual de metrópole de 12 milhões de pessoas. Então nenhum local está além da possibilidade de cura. Meu irmão me ensinou que nossa definição de realidade é muito limitada, dizia Débora durante workshops que ministrava para profissionais de saúde mental. Marina organizou uma celebração especial que reuniu todas as pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pelos eventos. Rafael, agora um jovem acadêmico confiante que estava finalizando sua dissertação sobre xamanismo e cura urbana no século XXI, trouxe sua namorada, uma artista indígena que criava instalações que combinavam arte contemporânea com símbolos tradicionais. Débora compareceu com sua família crescente, incluindo o pequeno Aimoré, agora com 2 anos, e já demonstrando uma sensibilidade incomum para energias espirituais. Carlos, embora mais lento fisicamente, mantinha uma vivacidade mental impressionante e havia trazido os primeiros exemplares de seu segundo livro, uma obra sobre engenharia sagrada, que propunha formas de construir infraestrutura que honrasse e trabalhasse em harmonia com as energias espirituais dos locais. Jurema conduziu uma cerimônia de gratidão no memorial da Estação da Sé, onde todos os participantes ofereceram orações de agradecimento a Aimoré e aos ancestrais que haviam tornado possível a cura coletiva. Durante a cerimônia, várias pessoas relataram sentir a presença calorosa de Aimoré, não mais como uma entidade perdida e traumatizada, mas como uma ancestral sábia, oferecendo bênçãos e proteção para o trabalho de cura que continuava a se expandir. Ela está em paz, sussurrou Marina para Carlos enquanto observavam Jurema conduzir os cânticos tradicionais. E nós estamos fazendo o trabalho que ela sempre quis que fosse feito, honrando o passado enquanto curamos o presente. Rafael frequentemente brincava que seria o tio espiritual perfeito para o sobrinho, ensinando-lhe desde pequeno sobre a importância de respeitar todas as formas de vida e consciência. Seu arquivo, mantido em parceria com o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, havia se tornado uma fonte invaluável para pesquisadores interessados em compreender a história espiritual pré-colombiana da região. Mais importante ainda, o trabalho de Dr. Freire havia influenciado mudanças nas leis municipais
que agora exigiam consultas com especialistas em culturas indígenas antes de qualquer projeto de construção que envolva escavações profundas. Levou décadas, mas finalmente estamos começando a reconhecer que nossa cidade foi construída sobre camadas de história e espiritualidade que merecem respeito, disse Dr. Freire durante sua última entrevista pública, poucos meses antes de falecer pacificamente em sua casa, para pessoas interessadas em espiritualidade e cura ancestral. O memorial instalado entre os pilares 7 e 8 recebia visitantes diários que deixavam flores, cristais, tabaco e outras oferendas em honra a Aimoré e aos povos indígenas que haviam habitado a região. Marina visitava o local regularmente, não apenas para manter a energia espiritual equilibrada, mas também para orientar pessoas que relatavam experiências espirituais na estação. Muitos usuários do metrô começaram a reportar sonhos vívidos após passarem pelo memorial, sonhos nos quais recebiam orientação espiritual ou cura emocional de figuras indígenas ancestrais. Um dos casos mais notáveis envolveu uma executiva de marketing que havia desenvolvido depressão severa após um divórcio traumático. Durante uma viagem de rotina pela linha vermelha, ela teve uma visão espontânea de Aimoré, que lhe ofereceu palavras de conforto e orientação sobre como reconstruir sua vida com propósito renovado. A mulher procurou Marina para entender melhor sua experiência e acabou se tornando uma das assistentes voluntárias no centro de cura, dedicando seu tempo livre a ajudar outras pessoas que passavam por crises espirituais. Aimoré continua a cuidar das pessoas, explicava Marina para jornalistas que investigavam os relatos de experiências místicas na estação. Mas agora ela faz isso de uma forma que respeita o livre-arbítrio e oferece cura em vez de criar dependência. Havia se tornado uma figura materna na vida de Marina, oferecendo orientação espiritual constante e conexão com uma rede crescente de líderes indígenas de toda a América do Sul. Sob sua tutela, Marina havia desenvolvido habilidades espirituais que permitiam não apenas comunicação com entidades não físicas, mas também a facilitação de curas ancestrais coletivas que beneficiavam comunidades inteiras. Jurema frequentemente dizia que Marina era uma alma antiga em um corpo moderno, destinada a servir como ponte entre mundos em uma época de grande transformação planetária. Juntas, elas haviam identificado e curado traumas espirituais em mais de 20 locais diferentes em São Paulo, desde cemitérios indígenas perturbados por construções, até locais onde escravos africanos haviam sido enterrados e posteriormente esquecidos. Cada cura não apenas resolvia fenômenos paranormais locais, mas também contribuía para uma transformação gradual, mas perceptível na energia espiritual da cidade. São Paulo está se curando lentamente, observava Jurema durante uma cerimônia realizada no Parque Ibirapuera. As feridas ancestrais estão sendo reconhecidas e tratadas, e isso está permitindo que a sabedoria original da Terra emerja novamente. A parceria entre as duas mulheres havia inspirado um movimento crescente de cura urbana ancestral, que estava se espalhando para outras grandes cidades brasileiras, sempre com o cuidado de respeitar as tradições culturais específicas de cada região. Dividindo seu tempo entre projetos de infraestrutura sustentável para comunidades indígenas e a escrita de suas memórias sobre a construção da infraestrutura urbana de São Paulo. Seu livro, Construindo sobre Ossos, Confissões de um Engenheiro Arrependido, havia se tornado uma leitura obrigatória em cursos de engenharia e planejamento urbano, oferecendo uma perspectiva única sobre os custos humanos e espirituais do desenvolvimento desenfreado. Marina e Carlos haviam se casado em uma cerimônia híbrida que combinava tradições católicas, indígenas e espíritas, oficializada por Jurema Potiguara em uma reserva natural próxima a São Paulo. A diferença de idade que inicialmente havia preocupado alguns amigos havia se revelado irrelevante diante da profundidade de sua conexão espiritual e compartilhamento de propósito. Carlos frequentemente brincava que Marina havia lhe dado uma segunda juventude ao ensinar-lhe que a vida podia ser dedicada à cura em vez de à construção.
Passei décadas construindo coisas que duravam para sempre, disse ele durante uma entrevista para um documentário sobre seu trabalho. Agora estou aprendendo a construir relacionamentos e comunidades que curam o que foi quebrado no passado. Sua transformação pessoal havia inspirado dezenas de outros jovens a explorar suas próprias heranças culturais e desenvolver formas inovadoras de integrar sabedoria ancestral com vida moderna. Marina me salvou não apenas fisicamente, mas espiritualmente, dizia Rafael durante as palestras que dava regularmente em universidades. Ela me ensinou que nossa cultura indígena não é algo do passado, mas uma fonte viva de sabedoria que pode orientar nosso futuro. O relacionamento entre Marina e Carlos havia florescido de maneiras que surpreenderam a ambos. Jurema Potiguara, estação, Débora Silva havia se tornado uma das assistentes sociais mais respeitadas de São Paulo, especializando-se em trabalhar com famílias indígenas urbanas e em casos que envolviam aspectos culturais ou espirituais complexos. Dr. Augusto Freire, aos 83 anos, havia dedicado seus anos finais a documentar sistematicamente todos os locais sagrados indígenas que haviam sido perturbados durante a construção de São Paulo. Durante o 5º aniversário do ritual que havia resolvido os desaparecimentos na Estação da Sé, na noite após a celebração, Marina teve um sonho final com Aimoré que serviu como conclusão perfeita para sua jornada de 5 anos.